Bom dia, amados irmãos e irmãs da Igreja Batista de Barcelos. E uma saudação também às demais pessoas que vão assistir a esta mensagem. E como eu não sei que horas são neste momento, no lugar onde vocês estão assistindo, fica aqui também o meu bom dia, boa tarde ou boa noite. Em todo caso, sintam-se cumprimentados. E o meu cumprimento especial, todo especial, na manhã de hoje, como não podia deixar de ser, vai para as mães. Então, queridas mães, parabéns pelo vosso dia. O ponto de partida da mensagem desta manhã são 3 versículos sobre mães. Não são versículos fáceis, são 3 versículos difíceis, duros, mas dos quais eu penso que nós podemos tirar boas lições. João, Evangelho segundo João, capítulo 19, os versos 25 a 27. João 19, 25 a 27. Diz assim as Escrituras: E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser grato a Ti na manhã de hoje, por todas as mães, não só aquelas mães que estão a assistir essa mensagem, mas também, Senhor, quero ser grato a Ti pelas mães que nesse momento estão em isolamento, que não podem ter contato com seus filhos. Eu quero te pedir, Senhor, na manhã de hoje, uma bênção especial sobre todas as mães representadas pelos membros da nossa igreja, pelos irmãos, pelos amigos que assistem esta mensagem, Pai. Quero colocar nas tuas mãos a vida delas e quero também, Pai, ser grato a Ti por aqueles que tiveram boas mães e que por alguma razão não estão mais, não só próximos, em muitos casos, suas mães já partiram também, Senhor. E eu quero ser grato a Ti pela bênção que representou a minha mãe na minha formação, na minha vida, pelo tempo em que ela esteve conosco. Sou grato a Ti pelo que ela representou e sei, Pai, que há muitas pessoas nesse momento que também estão a pensar nas mães que já partiram. Coloco nas Tuas mãos e peço, Pai, que nós possamos tirar lições agora da mensagem desta manhã. Tudo isso eu coloco nas tuas mãos em nome do teu Filho, Cristo Jesus. Amém. Amados, o que se passou aqui neste momento da vida de Jesus, neste momento da vida destas 3 Marias citadas no texto, o que se passou aqui, só as mulheres são capazes de perceber plenamente. Eu, como homem, não conheço as sensações maternas. É claro, e por isso eu não faço a menor ideia de como pode ser a reação de uma mãe quando vê um filho numa situação de perigo. E mesmo esses homens que existem por aí, que acham que só porque trocam de roupa ou fazem alguns implantes, eles acham que adotando uma criança podem agir como mães. Não podem. As mães têm algo dentro de si que só as mulheres são capazes de ter.
Quando eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de um episódio que eu acompanhei pela televisão há alguns anos atrás. Alguns anos atrás, na cidade do Rio de Janeiro, uma grade de ferro, uma pesada grade de ferro, caiu sobre uma criança. A mãe, ao ver aquela situação, a mãe levantou a grade, tirou a criança. Olha, foram precisos 3 homens para erguer aquela grade para colocar no sítio. A emissora de televisão que contou essa história, que mostrou essa história, ela levou a mãe de volta ao sítio. A grade estava lá caída ao chão ainda, e ela pediu, a emissora, a repórter, pediu que aquela mãe levantasse a grade novamente. Ela não conseguiu mexer nem 1 milímetro. O filho não estava mais embaixo. Ela não tinha mais motivação biológica para erguer aquela grade. Quando o filho estava embaixo, o instinto de mãe deu a ela uma força sobrenatural. Ela ergueu a grade e tirou o filho. Olha, esse tipo de homem que existe por aí, que pode até fazer plástica, pode até vestir a roupa que quiser, mas não pode gerar um filho. E se ele adotar uma criança, e esta criança um dia estiver num perigo extremo, esse homem não terá esse instinto biológico, maternal, para defendê-la. Esse instinto biológico é um dom divino. É um dom divino dado às mulheres. Gênesis 1:27 diz que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O homem tem as suas características, tem a sua importância biológica também. E a mulher tem as características dela, características próprias da mulher. E o instinto materno é algo único e exclusivo da mulher. E é por isso que eu, como homem, eu não faço a menor ideia da intensidade da dor que passou pelo coração de Maria ao ver o seu filho pendurado na cruz. Eu acho que só você, que é mãe, pode, nesse momento, talvez pensando num filho que você tem, pensando numa filha que você tem, estando numa situação semelhante, eu acho que só quem é mãe é capaz de entender um pouco o que passou pelo coração de Maria naquele dia. Mas há outra coisa importante nessa história. Uma coisa que todos nós podemos compreender bem, sejam homens, mulheres, e mesmo entre as mulheres, se você não é mãe ainda, há uma coisa que todos nós podemos compreender. A reação do filho. A reação do filho. Nem todos podemos ser mães, mas todos somos filhos ou filhas de alguma mãe. Olha, ainda não existe, e eu creio que nunca existirá, uma pessoa que não precisou de forma alguma de uma mulher para nascer. Todo ser humano tem e sempre terá mãe. De forma natural ou cientificamente assistido, mas todos terão mãe. E naquele momento, Jesus, no seu processo de agonia, no alto da cruz, ele olha para baixo e ele vê lá, ao pé da cruz,
Maria, a sua mãe humana, a sua mãe biológica. E a reação dele é uma reação bela, é uma reação de zelo, uma reação de cuidado. É interessante observarmos que mesmo no momento mais difícil da sua vida humana, Jesus se preocupou com os outros. Ele se preocupou com a salvação eterna dos malfeitores que estavam crucificados ao seu lado. Ele ofereceu a ambos a oportunidade de se converterem. Ele também se preocupou com um possível sentimento de culpa que poderia ficar na cabeça daqueles soldados que estavam executando a sentença. Eles não eram judeus, eles eram romanos, eles estavam ali simplesmente cumprindo ordens, sem entender bem quem era aquele condenado. E foi por isso que Jesus, então, olhando para o Pai, ele pediu, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, mesmo na hora da morte, Jesus se preocupou com as pessoas. E dentro desta preocupação, ele olhou para baixo e ele viu a sua mãe a sofrer. E ao lado dela estava aquele que provavelmente era o mais jovem dos discípulos. A Bíblia não é clara, a Bíblia não afirma categoricamente que este discípulo era João. Mas tudo leva a crer que sim. O relato desta passagem, por exemplo, o relato dessa passagem foi feito apenas por João. Os 3 outros evangelistas não falam sobre o assunto. E outra curiosidade é que o João, ele não fala dos acontecimentos posteriores a este momento, enquanto os outros 3 evangelistas falam. Alguns estudiosos, eles acreditam que quando João ouviu aquelas palavras, ele imediatamente tirou Maria dali. O final do verso 27, diz: e desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. O que dá a entender que João tirou Maria daquele sítio, daquele lugar, para que ela não sofresse mais. Olha, é curioso observar também que João foi o último dos discípulos a morrer. E quando nós olhamos para outros relatos, outras passagens dos evangelhos que citam João, que mostram a presença do João, passa a ideia de que ele pertencia a uma família socialmente bem posicionada em Israel. O que muitos estudiosos depreendem disso é que Jesus deixou Maria aos cuidados de alguém, primeiro, que viveria tempo suficiente para acompanhá-la e que teria condições para mantê-la. Ou seja, Jesus foi cuidadoso em relação ao futuro da sua mãe. Amados, João, como vocês provavelmente sabem, João ele é conhecido como o discípulo do amor. E é interessante notar como este discípulo do amor, como ele começou e como ele terminou o seu evangelho. Em ambos os momentos, ele fala do relacionamento
de Jesus com a sua mãe. A primeira história contada por João, a primeira história, logo lá no início do seu evangelho, é a história da transformação da água em vinho num casamento em Caná da Galileia. Está no capítulo 2. E há ali, naquela passagem, no capítulo 2, nos versos que vão do 1 até o 12, há uma frase de Jesus que merece a nossa atenção. Quando Maria diz para Jesus que o vinho havia acabado, o filho, então, ele se volta para a mãe e no versículo 2 do capítulo 4, ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Naquele momento, no dia do casamento ali em Caná da Galileia, a hora dele, a hora de Jesus, não havia chegado. Mas agora, no capítulo 19, no texto que nós lemos, fechando o evangelho, Jesus sabia que a hora dele havia chegado. Olha, vamos dar uma pausa aqui e vamos observar uma coisa que causa um pouco de confusão por aí. Há algumas pessoas que defendem a teoria de que quando Jesus disse para Maria, mulher, eis aí o teu filho, e para o João, eis aí a tua mãe, algumas pessoas, algumas não, muitas, algumas pessoas defendem a ideia de que naquele momento Jesus fez de Maria a mãe dos cristãos. E, por extensão, fez dela também a mãe da igreja. Esta alegação, ela não faz sentido nem do ponto de vista lógico, nem do ponto de vista teológico. Biblicamente, por exemplo, não há nenhuma informação sobre isso. E o curioso é que as mesmas pessoas que defendem essa ideia defendem também a ideia equivocada de que Jesus, em Mateus 16, 18, fez de Pedro a base da igreja. Jesus disse naquela altura: tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Ora, se Maria fosse a mãe da igreja, quem deveria ter ouvido aquelas palavras ao pé da cruz seria Pedro e não João. Ou seja, biblicamente, esta teoria de Maria, mãe da igreja, não se sustenta. E também, isso do ponto de vista teológico. Agora, também do ponto de vista lógico, também não se sustenta. No final do verso 27, João diz que desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Na verdade, foi João que passou a cuidar de Maria, e não Maria que passou a proteger o João. Agora, vamos voltar para as lições, como eu disse, que há lições a tirar aqui. Vamos voltar para as lições que nós podemos tirar deste episódio de Maria ali ao pé da cruz. Há muitas lições aqui, mas basicamente duas delas são interessantes para nós observarmos no dia de hoje, no dia em que nós homenageamos as mães. E a primeira lição é esta: os filhos devem ter responsabilidade em relação à sua mãe. Como filho mais velho, Jesus sabia da responsabilidade que pesava sobre ele.
em Mateus 13, 54 a 56, o evangelista diz que a família de Jesus era razoavelmente grande. Mateus 13, 54 a 56 diz o seguinte: E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isto? Jesus era o filho mais velho, era o primeiro dos filhos de Maria. Lembre-se que quando Jesus nasceu, Maria era virgem. Então, logo, quando Jesus foi concebido, Maria era virgem. Logo, então, Jesus era o filho mais velho. E até aquela altura, nenhum dos seus 4 irmãos, e não sabemos quantas irmãs, né? Nenhum deles acreditavam que Jesus era o Messias. Ao longo do relato dos evangelhos, nós não vemos a presença dos irmãos nem das irmãs de Jesus junto a ele. E o próprio João, no verso 5 do capítulo 7 do seu evangelho, ele diz que nem mesmo seus irmãos criam nele. Em Marcos, no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, logo depois que Jesus escolheu os seus discípulos, no momento em que Jesus começa a mostrar-se como rabino e acompanha, cerca-se de discípulos, e no início do seu ministério, os seus irmãos que conviviam com ele há 30 anos, eles ficaram tão surpresos que pensaram que ele tinha enlouquecido. É claro que depois que ele morreu e que ele ressuscitou, que ele apareceu ressurreto, apareceu vivo, é claro que os irmãos acabaram por acreditar nele e se tornaram cristãos. Um deles até veio posteriormente a escrever numa das epístolas. Mas até aquele momento, não. Nenhum dos seus irmãos criam nele. E é por isso que, junto à cruz, estava apenas a sua mãe e não os irmãos. E Jesus, então, delegou a João a responsabilidade de cuidar da sua mãe. Delegou a João a responsabilidade de tirá-la dali, para que ela não presenciasse os minutos finais da sua vida, que foram momentos de uma dor indiscutivelmente terrível. Jesus demonstrou daquela forma que quem tem uma mãe deve cuidar dela. Se você ainda tem a sua mãe viva, louve a Deus por esse privilégio e faça o mesmo que Jesus fez. Cuide dela. A segunda lição é o valor que Jesus deu para a sua família na fé. Jesus poderia ter dito para aquele discípulo: João, pegue a minha mãe, leve até a minha casa. E chegando lá, diga ao Tiago, diga ao José, ao Simão, ao Judas, que agora a responsabilidade é deles. Jesus poderia ter dito isso. Mas Jesus já havia dado dicas do que significava família para ele. Em Mateus 12:50, ele disse: Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste
Esse é meu irmão, irmã e mãe. E também em Mateus, um pouco antes, em Mateus 10, 37, Jesus foi mais direto ainda. Ele disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. A família na fé era importante demais para Jesus. Amados, se a sua família na carne é também a sua família na fé, aleluia, glória a Deus. Mas não nos esqueçamos das palavras de Jesus. Qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. E Maria sabia bem o papel que ela iria representar no plano divino desde o momento em que concebeu a Jesus. O anjo anunciou, lá em Lucas 1, que ela seria mãe do Messias. Mas a reação dela foi de surpresa. Em Lucas 1,34, ela pergunta: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E na sua resposta, o anjo deixou claro um detalhe importante. Ainda em Lucas, no capítulo 1, no verso 35, o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amados, desde o início, Maria sempre soube que ela seria usada por Deus para um propósito maior. Ela seria sim a mãe terrena de Jesus, mas ela sabia que aquele filho era, acima de tudo, filho de Deus e não dela. No seu ministério terreno, Jesus era o Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele tinha responsabilidades divinas. Responsabilidades divinas para com as coisas do Pai. E ele disse isso diversas vezes ao longo da vida dele. Mas ali na cruz, ao ver a sua mãe, ele demonstrou que também era um filho humano exemplar. Ele preocupou-se com a sua mãe. Ele teve cuidado para com a sua mãe. Meu irmão, minha irmã, quem está a assistir essa mensagem neste momento, se você ainda tem a sua mãe viva, faça como Jesus. Ame-a, valorize-a, cuide dela. E se estiverem na mesma condição que eu, que já não tenho mais a minha, honre a memória dela. Seja um filho ou uma filha exemplar em memória a tudo o que ela fez por você. E, para finalizar, eu deixo aqui os meus parabéns a todas as mães. Em meu nome, em nome da minha família, em nome da nossa igreja. Parabéns, mãe, pelo seu dia. Que Deus abençoe e cuide de cada uma de vocês. Ok, amados? Amadas, queridas mães, que realmente este exemplo dado por Jesus
possa tocar o coração de cada um de nós e nós possamos também, a nosso modo e dentro daquilo que é possível fazermos, que nós possamos agir como Jesus agiu, valorizando a mãe, cuidando da mãe, zelando da mãe, tendo cuidado da nossa mãe. Eu espero que, mesmo com as limitações que temos nos dias de hoje, se alguém puder estar com a mãe, é um privilégio. É um privilégio, aproveite. E se não puder, em função desses isolamentos sociais todos pelos quais nós estamos a passar, se não puder, ligue para ela, faça um vídeo, envie um áudio, conviva, mesmo que à distância, com a sua mãe no momento, no dia de hoje. Feliz Dia das Mães para você que é mãe e que nós possamos ter um restante de dia abençoado, um bom almoço para cada um de vocês. E se Deus quiser, estaremos novamente de volta para uma reflexão e para orarmos em família cristã, essa família espiritual que foi tão valorizada pelo Senhor Jesus. Bom início de semana para todos. Deus abençoe e até quarta-feira, se o Senhor Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus.